Amados, em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que se a nossa carne terrestre, a matéria, nosso corpo, nosso corpo visível, nosso corpo que nós podemos tocar, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, um dia isso vai acontecer, a minha carne, a vossa carne vai se desfazer. Temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, qual tabernáculo? Esse tabernáculo aqui, ó. Essa casa. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia, ou entretanto, formos encontrados vestidos e não nus, vestidos com vestiduras brancas. A Bíblia nos ensina que as nossas vestes são alvejadas, embranquecidas, são libertas da imundície pelo sangue do Cordeiro, a saber, o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós o confessamos e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, passamos a andar com vestiduras brancas, alvas e não nus. Amém? Graças a Deus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, verso 4, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Tem dia que a gente passa angústia, estamos angustiados. Tem dia que nossa alma está aflita. Tem dia que nós sentimos dor na alma, na carne. Ficamos indignados, muitas vezes irados, com muitos acontecimentos à nossa volta, até mesmo dentro de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o espírito. Ela guerreia, ela combate, ela luta contra o espírito. O espírito contra a carne. Qual que nós temos alimentado mais? A carne ou o espírito? Aquele que é mais alimentado, aquele que tem mais atenção, se torna mais forte. Amém? E só lembrando que Deus é espírito. Então, para que nós tenhamos uma maior comunhão com Deus, nós temos que andar em espírito e em verdade. Aleluia. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos desse corpo corrupto, corruptível, dessa natureza corruptível. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, ou seja, pelo corpo glorificado, pelo corpo incorruptível, pela mente incorruptível, que não se vende, não se altera, mas permanece firme e inabalável. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Quem nos preparou para isto? O próprio Deus. Outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é outorgar? Conceder. Deus nos concedeu o penhor do Espírito. O que é penhor? A garantia. A garantia do Espírito. Deus nos concede as promessas de Deus. Elas estão garantidas pelo Espírito
que habita em nós. Glória a Deus. Isso garante que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Como que eu vou saber se Deus ele vai cumprir? Pelo Espírito que Ele nos deu. O Espírito Santo nos confirma, nos dá essa esperança, nos dá essa garantia de tudo que está contido nas Santas Escrituras. É o Espírito quem nos convence do pecado, é o Espírito quem nos consola, é Ele que nos dá direção, forças para vencer e aborrecer o mal. Amém. Graças a Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Olha só que versículo tremendo. Visto, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós temos que, através da comunhão com Deus, ter olhos espirituais e não olhos carnais. Nossos olhos carnais, eles anulam a nossa fé. Os olhos espirituais, eles conseguem nos mostrar a plenitude de Deus, a majestade de Deus, a grandeza imensurável do Deus que nós servimos. Nossos olhos carnais limitam a nossa fé. Então, quando o apóstolo Paulo, ele disse, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, é justamente isso. Eu vou dar um exemplo. Ontem, assim que eu saí da loja, eu fui levar uma Bíblia para um irmão que eu não tenho visto ele com Bíblia, com espada. Então fui lá na casa dele levar e fazer o convite para um culto no lar. Quando eu cheguei na casa desse irmão, e esse irmão, nós temos acompanhado ele. Temos levado ele para os cultos, temos orado com ele. Quando eu cheguei lá, perguntei para a filha dele, e ela, cabisbaixa, sem jeito, falou assim, ele está deitado. Falei, mas ele está acordado? Eu não quero incomodá-lo. Ele está mais ou menos. Então eu já entendi. Ele havia bebido. Estava numa situação ali triste. Eu percebi no semblante da filha dele. Meus olhos carnais me mostraram o seguinte. Tá vendo, ó? Você tem orado junto com ele, você tem visitado. Ele até confessou Jesus como Salvador, mas olha a situação. Não tem jeito. Olha a situação dele lá no sofá, não tem jeito. Continua a mesma coisa. Seu trabalho é em vão. Meus olhos carnais me mostraram isso. Meus olhos espirituais me mostraram que o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos crido, Ele é maior. Ele é incomparável diante de uma situação daquela. Se não fosse assim, a hora que Davi olhou para o Golias, quase 3 metros de altura, Davi ia falar assim, nossa, é invencível. Assim como o exército de Israel, diante do gigante filisteu, ficou apavorado por causa do tamanho, por causa do histórico daquele guerreiro, que até então era invencível. Então o povo de Israel, com os olhos carnais, que não andavam pela fé, porque senão teriam visto outra coisa, e não um gigante guerreiro invencível, viram aquele guerreiro monstruoso, Davi, pastorzinho de ovelhas, o tocador de harpa, franzino. Vamos colocar que ele tinha mais ou menos o estereótipo, o corpo do Joãozinho.
A hora que ele viu o tamanho daquele guerreiro filisteu monstruoso, certamente, pelos olhos espirituais, ele pensou assim, nossa, como é grande, não tem como errar o alvo, esse aí eu vou acertar de longe. Olha a diferença dos olhos espirituais. Visto, ou em outras versões, pois andamos por fé. O que é andar por fé, meus irmãos? Com os olhos espirituais de Deus. E não com os olhos carnais que nos limitam ou limita a nossa fé. Ou você anda por fé espiritual, ou você anda pelo que você vê, pelo carnal. Não tem como você ter meio termo, sim, sim, não, não. Glória a Deus. É uma palavra para nós vivermos, para nós refletirmos em todo o tempo. Andar pela fé, viver pela fé, pela certeza. E outra coisa, a fé, ela vem por onde? Pela pregação. Nós estamos recebendo alimento para a nossa fé nesse momento. Você está recebendo alimento para a sua fé nesse momento, por causa da palavra que ela é viva. O ser humano, a criação, não tem como desenvolver a fé, não tem como ter comunhão com Deus, se não se alimentar desse pão das Escrituras, porque ele é viva. Se eu disser que eu sou cristão, seguidor de Jesus, e não sigo as Escrituras, eu estou mentindo para quem? Para Deus? Não. Não tem como enganar Deus, ele é onisciente. Estou enganando a mim mesmo. Estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando meu pai, minha mãe, meu pastor, minha pastora, o ancião, o padre, o frei, não. Estou enganando a mim mesmo. Estou enganando a minha pessoa. Porque eu estou recusando o chamado, o convite da graça. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Tu és o único e verdadeiro Deus, a nossa única esperança. Nesse mundo que jaz no maligno, em ti nos apegamos com todas as nossas forças para nos sustentar, para nos dar vigor, para nos dar um coração sensível à tua voz e olhos espirituais, para que vivamos não segundo a nossa carne, não segundo o que os nossos olhos nos apresentam, mas segundo os olhos espirituais da fé. Aleluia! Usa-nos, Pai. Usa-nos. Colocamos nossa vida, nossa família, esse irmão, essa irmã que ora conosco, todos que vão ouvir esta palavra, colocamos nas tuas poderosas mãos, para que a tua vontade, ela cumpra-se em cada um de nós. Não a nossa, mas a tua. A nossa vontade, ela é falha. Ela muitas vezes acaba nos frustrando, mas a tua vontade, Senhor, ela é perfeita, ela é plena. Aleluia! Toma, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, quebra todo laço do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todas as amarras do diabo, da nossa vida, da vida desse irmão, dessa irmã que ora conosco. Que todas as obras de Satanás venham cair por terra diante do poder e da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja liberta, porque o sangue do Cordeiro nos comprou, nos lavou, alvejou as nossas vestes. Aleluia! Te agradecemos, Pai, por tudo que nos concedeste. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.